Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Eu quero mandar um abraço com todo carinho para o pessoal do WhatsApp, dos grupos aí, do Facebook e também do YouTube. Então vamos lá, para que não venha ficar um vídeo muito longo, mas com certeza eu acredito que vai edificar muito o nosso conhecimento. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, ajuntaram-se em torno de Yeshua, de Jesus. Pessoal, quando você vê essas palavras fariseus e escribas, era uma classe, de religiosos da época de Jesus, que comandavam ali a religião, vamos dizer, eram os líderes daquela época. Interessante que é importante você ter esse entendimento, que eles alguns desses aqui eram escribas, eles escreviam as leis naquela época. Então essas informações é importante para você saber com quem que Yeshua tem vez que pega pesado. Normalmente que são com os sacerdotes, com as pessoas que ensinam o povo. Vamos lá então. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com a mão impuras, isto é, sem a lavagem. Ora, os fariseus e os judeus, em geral, apegados a tradições dos antigos, não comia sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Então eles tinham a tradição de lavar as mãos até o cotovelo antes das refeições. É a tradição deles. Bem assim, chegando da praça, eles não comem nada sem a lavagem ritual. A seguir, ainda outros costumes. Calma aí. E segue ainda outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de bronze e etc. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Eles ficavam vendo, pessoal, é interessante isso aqui, eles ficavam observando os discípulos, ficavam observando Jesus e, segundo as tradições deles, eles ficavam indagando Jesus. Por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem aquilo? E aqui é uma delas que eles veio querer indagar Jesus. Mas olha o que Jesus falou. Ele disse: profeta Isaías bem profetizou ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. É interessante aqui, pessoal, que Yeshua, Jesus, ele pega essa passagem de Isaías falando que os fariseus naquela época, eles prestavam um culto que o Eterno nem ligava, Por quê? Porque só passava de doutrinas e ensinamentos humanos, Então, vamos colocar no dia de hoje, eu vou ser bem sincero, em porcentagem, hoje, o que é as doutrinas hoje
da igreja hoje, atual, no século XXI, 85% ou mais são tradições, doutrinas e preceitos humanos. Então tem muitas coisas que não edifica, faz separação, divide o povo. Então você vê claramente que naquela época Yeshua falou que aqueles fariseus, eles estavam prestando um culto que o Eterno não estava nem ligando para o culto que eles faziam. Então, por quê? Porque eram preceitos humanos e eles esqueciam do mandamento, dos ensinamentos de verdade que eles deveriam praticar para pegar as tradições. Então isso acontece também nos dias de hoje, infelizmente. Aí, continuando, verso 8. Abandonai os mandamentos do Eterno e vos apegueis à tradição humanas. É aquilo que eu acabei de falar. Muitos ensinamentos hoje é tradição humanas. E diz-lhe, sabes muito bem como anular o mandamento de Deus, apegando-vos à vossa tradição. De fato, Moisés ordenou, honrai teu pai e a tua mãe, e ainda quem insultar pai e mãe deve morrer. Era bem rígido, né, com relação a honrar o pai e a mãe, que era uma ordenança que o Eterno deu ali para o povo de Israel. Aí no verso 11 fala bem assim, mas vós ensinais que alguém pode dizer a seu pai ou sua mãe, o sustento que poderei receber de mim é corbã, isto é, oferenda. Então aqui, pessoal, esse corbã foi um ensinamento, uma doutrina que eles ensinaram, que se eles dessem uma oferta ali ao Senhor, e seria perdoado a prática deles não estar honrando o pai e a mãe, entendeu? Aí eles criaram um ensinamento, uma doutrina que anula o mandamento, os ensinamentos que foi dado para honrar o pai e a mãe. Interessante isso aqui. Verso 12. E já não deixais tal pessoa ajudar seu pai ou sua mãe. Então a pessoa, se ela dá uma oferta ali ao templo, ela estava isenta de ajudar o pai e a mãe. É mais ou menos dessa forma. Verso 13. Assim anulais a palavra do Eterno por causa da vossa tradição, que passais uns para os outros e fazeis ainda muitas outras coisas como essa, né? Então você vê hoje, infelizmente, né, muitas pessoas recebendo ensinamentos de tradição. Um exemplo, tu chega para uma pessoa fala, tu é o quê? Eu sou evangélico. Por que tu é evangélico? Não, porque meu pai, minha mãe, todo mundo lá em casa é evangélico, eu sou evangélico também. Um outro exemplo, a pessoa é católica. Você é católico por quê? Não, é porque meus pais são. Então vão passando de geração em geração e as pessoas não buscam saber de fato se doutrinas, ensinamentos, se procede, se agrada o Eterno, se não agrada. Eles não estão nem aí, eles recebem do jeito que eles recebem, eles vão passando para os filhos sem entender aquilo que eles seguem, né? Então aqui você vê que era tradições que era passada e eles recebiam dessa forma, aprenderam com os pais deles dessa forma e passaram dessa forma, ensinos errados, né? Vamos continuar então. Chamando outra vez a multidão, dizia, escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. Interessante isso aqui. O que sai da pessoa é o que torna impuro. Então, é o que sai de mim que torna eu impuro. Quando Yeshua entrou na casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhe disse, também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração,
mas em seu estômago, e vai para a fossa, no caso, quando a pessoa evacua. Assim, ele declarava puro todo o alimento. E acrescentou: o que sai da pessoa é o que torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro do homem e são elas que tornam alguém impuro. Então, o que torna a pessoa impura é o que sai de dentro do coração, é o que a pessoa fala. Por isso que nós temos que vigiar muito no falar. Yeshua se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, um demônio, ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se aos seus pés. E a mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pediu que expulsasse o demônio de sua filha. Yeshua lhe disse: deixa que os filhos se saciam primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Interessante, né? Yeshua, ele veio assim, por ele ser judeu, ele veio para os judeus ali. E aí, só que você vê aqui nos evangelhos diversas passagens, ele curando, ele visitando casa de pessoas que não eram judeu. Mas interessante é que quando ele fala isso aqui, com certeza, eu penso, né, que era para ver a ação daquela mulher, para ver qual que era a fé daquela mulher. E aí, prosseguindo aqui no verso 29, fala bem assim: Yeshua então lhe disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Tá vendo? Você consegue entender que Yeshua queria ver a fé dela, queria ver a ação dela. E aí ele já, só da ação dela, daquela forma que ela respondeu o mestre, o demônio saiu lá da casa. Ele já deu ordem lá para o demônio sair da filha dela. Aí fala assim: o demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio havia saído. Interessante que ele nem precisou estar a presença dele ali fisicamente para expulsar o demônio. E esse não é um episódio isolado. Tem um outro episódio que ele fala também que lance uma palavra. O centurião fala: lança uma palavra que eu acredito que ele vai ficar curado. E aconteceu da mesma forma. Então, a importância da fé, nós temos que realmente ter fé, independentemente de você não estar enxergando ou de você não ver o que está acontecendo. É importante nós ter fé que o Eterno vai agir ao nosso favor. Yeshua deixou de novo a região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região do Decápole, trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que expusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Yeshua pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar
corretamente. Yeshua recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheio de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Pessoal, interessante, terminamos o capítulo 7. Yeshua só fez o bem, pessoal. Ele só fez o bem. Para mostrar isso aqui claramente, que nessa época aqui, você via que Satã atuava de uma forma grandemente, principalmente no meio dos líderes daquela época. Eles matavam as pessoas por nada. Eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão. E Yeshua veio, Jesus veio para mudar a história. E de fato mudou. Né? Que você vê uma pessoa hoje que está na presença do Senhor, com a vida totalmente transformada. E outrora era uma pessoa totalmente perversa, uma pessoa mau, uma pessoa que não tinha amor no coração. E quando a pessoa encontra Jesus verdadeiramente, ela recebe esse amor. E aí começa a transformação. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Um abraço.